Olá, muito boa noite. Nós estamos começando o último episódio do programa Segunda Opinião no ano de 2022. E olha só quanto dois, né? Segunda Opinião, segunda-feira, é o 22º programa da segunda temporada. Nós vamos continuar juntos em 2023, mas esse é um bom momento para a gente fazer uma espécie de uma retrospectiva do que foi esse ano para os conservadores, já que esse é um programa que se dispõe a debater os assuntos de interesse dos conservadores. Eu fui dar uma revisada nos nossos vários programas da primeira e segunda temporada e percebi que alguns temas meio que foram se repetindo ao longo do ano, porque, obviamente, preocuparam muito os conservadores. Um deles é a liberdade de expressão, e é com esse tema que eu abro o debate. Esta noite tenho aqui a companhia da Paula Marisa, do Flávio Gordon e do Fernando Conrado, hoje conosco aqui, encerrando o ano do Segunda Opinião. Fernando, vou começar com você, já que você é nosso comentarista convidado. Se for pegar realmente o universo de preocupações dos conservadores em 2022, liberdade de expressão com certeza está no top 3 mesmo dos temas, né? É verdade. Eu, por exemplo, estou com o meu canal no YouTube bloqueado pelo Poder Judiciário Brasileiro, meu canal no Twitter bloqueado pelo Poder Judiciário Brasileiro, e aí a gente pode discutir o que é liberdade de expressão, o que é censura, né? Eu sempre carrego algumas constituições, agora chegou aí a última versão de 2022 para mim, e aí eu me lembro aquilo que está escrito lá no norte. Eu tenho outra aqui ainda, tá? Aqui, mais uma ainda aqui, Cris, ó, para saber o quanto eu gosto de constituições. Eu vou pegar para vocês o artigo 220, que é o da liberdade de expressão. Só para a gente ver esse ponto, como é importante a gente só lembrar de cara algumas coisas bem específicas. Vamos lá. Nosso artigo 222 da Constituição nos fala o seguinte: a manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado e disposto nessa Constituição. Aí, ou seja, tu tem essa livre expressão para ser feita. E aqui vale a pena a gente trazer para as pessoas o que é a liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão é poder falar o que eu quiser. Eu falo o que eu quiser. Agora, tu responde pelos crimes também realizados na medida da tua culpabilidade, né? Todos os seres humanos aí, todos os cidadãos brasileiros, com base no nosso Código Penal, a gente pode fazer qualquer coisa que a lei não nos proíba. Por exemplo, existem 3 crimes contra a honra, que é a calúnia, a injúria e a difamação. A calúnia é imputar um falso crime a alguém. Se eu falar o que eu quiser e imputar um falso crime a alguém, eu vou pagar uma pena, né? A difamação, porque daí tem duas características interessantes. Falar também para o nosso público aqui que não conhece, talvez, essas características. A difamação é quando eu falo mal de ti, da tua boa fama para as pessoas, né, da sociedade. Agora, a injúria é algo muito engraçado. A injúria é algo que eu falo de ti que vai em desencontro ao ataque daquilo que tu pensa de ti mesmo. Ou seja, se eu acho que eu sou um cara muito bonito, igual o Brad Pitt, e tu me chama de feio, por mais feio que eu seja, é uma afronta assim mesmo, e é um crime, pode ter uma representação e ter um processo em relação a isso. Só que, meus amigos, vocês entendem que a liberdade de expressão me permite falar o que eu quiser, e eu posso pagar o preço por ter falado essas coisas. Mas outra coisa é censura. Outra coisa é não nos autorizar a falar o que a gente quiser, trazer informações, pensar diferente. Tu já é bloqueado no nascedouro, a tua informação não é publicada. E isso a gente vem vivendo aqui no Brasil um peso muito grande, porque lá no regime militar, quando a gente tinha censura no Brasil, eram apenas alguns trechos, né, de algumas peças, de algumas músicas, de algumas composições, de alguns livros que eram só de alguns poemas que não poderiam chegar ao grande público. Hoje não, hoje eles encerram toda a produção, fecham o canal do YouTube, fecham o Twitter, fecham televisões. A gente viu aí a própria Polícia Federal invadindo televisões pelo Brasil para cancelar as suas publicações. E o mais triste disso tudo é simplesmente a gente não ter a oportunidade de questionarmos a realidade, que é isso que fez com que nós, humanos, crescêssemos. Trazer ideias que não fossem, muitas vezes, que fossem antagônicas. Eu trago uma ideia, tu traz uma antítese, né? Uma ideia contrária à minha, a gente compara as duas,
com honestidade intelectual e chegamos ao novo conhecimento. É assim que o ser humano evoluiu, que a gente saiu lá da savana africana e acabou dominando todo o planeta Terra. Hoje isso é proibido. Então, quando a gente não tem liberdade, Cris, eu vou parar por aqui a minha primeira intromissão aqui para que a gente continue depois. Quando a gente não tem liberdade, o ser humano não tem como crescer. E não tendo como crescer, não tem como gerar riquezas. E a gente vive num mundo muito mais pobre, não só intelectualmente, mas também materialmente. Empobrecimento, acho que é uma palavra que define bem o que o Brasil está vivendo em função de tanta perseguição a ideias, a opiniões. E o pior e o mais triste, eu acho que a Paula vai concordar comigo, jogo para você a bola, Paula, é que tem muita gente aplaudindo. Aí vem aquela história, aquela historinha, né, a narrativa, para usar uma palavra do ano também, já vinha de outros anos, mas foi muito usada esse ano, a tal da fake news, né, que nada mais é do que a expressão em inglês para mentira. Né? Então, se você está mentindo, cala a Paula. Aplaude quem tentou calar a Paula ou quem efetivamente conseguiu calar a Paula. E a gente tem esse patrulhamento, esse universo aí, e muito engraçado, né? A esquerda, que se diz libertária, defensora das liberdades, tolhendo as liberdades dos outros o máximo possível, aplaudindo isso, aplaudindo o controle. A gente viu na pandemia, né, nos anos anteriores, também isso muito enraizado na esquerda, e a direita defendendo as liberdades. E agora, esse ano, foi muito em cima mesmo da liberdade de expressão. Só acrescentando uma das responsabilizações, Fernando, além desses crimes que nós, na Faculdade de Jornalismo, estudamos como crimes da comunicação social, né, a calúnia, a injúria, a difamação, tem também o crime de ameaça, que pode ser cometido só por palavras, né? E a pessoa que cometeu uma ameaça contra outra pode ser responsabilizada criminalmente também. Mas nada disso vem sendo levado em consideração. Eles estão realmente querendo tolher a opinião das pessoas, a liberdade de expressar o pensamento através de censura e censura prévia, censura a pessoas. Né? E isso é muito grave. Eu sei que a Paula, todos nós aqui já sofremos de alguma forma censura, né? A Paula é mais uma das que estão nas listas aí de censurados e batalhando para recuperar a sua liberdade, né, Paula? Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Flávio. Boa noite, Fernando. Boa noite para a nossa audiência. E realmente a liberdade de expressão está em voga aí desde que o Bolsonaro, antes do Bolsonaro assumir a presidência, mas em especial depois que ele assumiu, a coisa apertou mais ainda. E a gente está aqui num programa debatendo temas conservadores, mas a gente precisa lembrar que a liberdade de expressão, ela não é uma pauta exclusiva dos conservadores, né? Inclusive, a esquerda lutou muito pela liberdade de expressão na época em que os militares estiveram no comando do país, como bem o Conrado lembrou. Então, nessa época, havia censura prévia e, infelizmente, a gente regrediu e viu de novo essa história da censura prévia. A gente teve o documentário aí da Brasil Paralelo, que nem se sabia o que era, o que tinha sido colocado ali dentro, e foi proibido de ser exibido. E a censura, dessa vez, ela atingiu um nível muito maior do que na época do regime militar, porque os militares não bloqueavam a conta das pessoas, não proibiam elas de trabalhar no jornal. Na época não tinha rede social, né? Mas elas não proibiam, não, esse jornalista aqui não vai publicar mais nada. E hoje é o que a gente está vendo. A gente está vendo a derrubada de perfis inteiros, desmonetização de canal, que eu acredito que seja uma medida inédita no mundo inteiro, né? O nosso judiciário parece ser bem criativo. E um exemplo típico que eu pego aqui sempre é o canal da Bárbara, o canal Te Atualizei, porque ele é um canal de entretenimento. Ela fala sobre política, mas de uma forma muito irônica, muito divertida, e isso atrai bastante atenção, mas em nenhum momento ela faz ameaças ou ela xinga pessoas. Nós aqui no YouTube, a gente tenta fazer um trabalho de pegar as matérias da mídia
para embasar aquilo que a gente está falando, justamente porque nós somos acusados de espalhar fake news. Então, como que a gente tentava, assim, né, ficar um pouco imune a essa história toda nas conversas que a gente tinha ali de bastidores? Não, vamos pegar uma informação, vamos mostrar ali, ó, segundo a Folha de São Paulo, está acontecendo tal coisa, e a minha opinião sobre essa tal coisa é essa. E daí, relacionado com a outra matéria da Gazeta do Povo, do Estadão, né, pega várias matérias e faz ali todo um contexto e constrói um raciocínio. Pois não é que o judiciário teve a criatividade, de novo, de inventar o crime de desordem informacional. E a gente teve também, não foi esse ano, acho que foi ano passado ou retrasado, a declaração do Toffoli, dizendo que os ministros tinham a atribuição de serem editores do Brasil. E isso é tão grave, mas tão grave, que quem bate palma para esse tipo de atitude é uma pessoa que, como a esquerda gosta tanto de falar, precisa estudar história, urgentemente. Precisa muito estudar história, porque isso é coisa de ditadura. Nas ditaduras existe essa censura e ela se volta, sim, aos opositores, mas depois ela se volta, inclusive, para o pessoal da base. Os bolcheviques proibiram os mencheviques de se candidatarem, de expressarem as suas opiniões, de terem jornais aí. Então, é histórico, né? E essas pessoas precisam estudar um pouquinho mais de história. Tanto é que o PCO, o Partido da Causa Operária, que também foi censurado, e é de esquerda, ele foi censurado porque ele estava indo contra esse cerceamento da liberdade de expressão. E aí teve o perfil derrubado, provando mais uma vez que a liberdade de expressão ela não tem que ser a pauta de um lado ou de outro do espectro político. Ela tem que ser uma pauta de toda pessoa que quer efetivamente viver numa democracia, porque a democracia ela é barulhenta e ela permite esse choque de ideias, né? As ideias conflitantes, um debate barulhento. A gente só tem, assim, não existe a polarização somente em ditaduras. Eu acredito que ninguém em sã consciência queira viver numa ditadura, né, Cris? Mas foi até bom você terminar teu raciocínio aí com essa palavra ditadura, porque a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas a gente em alguns programas também falou em defesa da democracia, mas a gente vive hoje, e isso está sendo dito por vários juristas, por parlamentares, pessoas que representam categorias inteiras. Nós estamos num estado de exceção, o Brasil não está mais num estado de direito, por inúmeros fatos que a gente acompanhou aí ao longo do ano, não vamos entrar nesse mérito. Mas você citou aí, eu acho importante a gente fazer esse adendo aqui, porque quando a gente compara com censura, por exemplo, do regime militar, era o executivo impondo determinadas opiniões que estavam proibidas. E agora é o judiciário, com aplausos da esquerda. É um judiciário aparelhado pela esquerda, e vamos dar nomes aos bois, PT de Lula e de Dilma, aparelharam de tal forma, especialmente as cortes maiores, né, a nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, que também reflete no Tribunal Superior Eleitoral, porque é formado por alguns dos ministros do STF, mas também STJ. A gente vai ver em outras instâncias aí, onde há indicação de presidente da República, os presidentes petistas, Lula e Dilma, aparelharam de tal forma que isso agora, anos depois, se caracterizou nessa ditadura da toga. Até alguns políticos de esquerda estão vendo que eles foram além do limite. E aí, através dessas novas denominações, né, Paula, e Flávio e Fernando, a tal da desordem informacional, a segunda geração de desordem informacional, e aí eles vêm com umas expressões, né, o arco regulatório experimental, eles vão fazendo experimentos em cima da gente e impondo censura. E aí eu tenho um exemplo clássico que eu vou colocar aqui para o Flávio também é outro censurado, mas o Adriles Jorge, que foi comentarista do programa aqui na primeira temporada, está nesse momento censurado por ter criticado a censura. Ele não criticou nada que tinha sido proibido abertamente, como, por exemplo, o nosso sistema eleitoral maravilhoso e essas urnas de primeira geração, mas elas são quase como ouro, tanto que Brasil, Bangladesh e Butão se ajoelham para essas urnas, ninguém mais, mas elas são realmente preciosíssimas. Mas não, ele criticou a censura.
e foi censurado e continua censurado, assim como vocês também, de alguma forma, estão sofrendo censura. Então, já te dou a palavra, Fernando, só deixar o Flávio entrar na conversa aqui, me alonguei, mas é porque eu queria que o Flávio avançasse o raciocínio. Mas eu só quero dar um exemplo de como eu fui censurado. Diga. Você se lembra quando o Lula subiu o morro lá para festejar, né, tinha lá CPX, daí discutiu se era, né, com tráfico de drogas ou não. Aí o G1 botou lá uma expressão, CPX significa complexo. Eu retuitei, botei, entre aspas, CPX significa complexo, entre aspas, ponto final. Daí eu escrevi sei, com C cedilha, uma ironia. E é por isso que eu tô bloqueado no Twitter. Que absurdo. Que barbaridade, é um absurdo, né? Flávio, vai lá, conta a tua experiência e traga a sua opinião, enquanto a gente pode falar. Boa noite, Cris, boa noite, Paula, boa noite, Conrado, boa noite a nossa audiência aí. Cada dia que a gente está aqui com esse microfone podendo conversar é um privilégio, né, no contexto que a gente tem hoje em dia, né? E o Conrado e a Paula estavam falando aí da importância da liberdade de expressão, né? Eu queria lembrar que a liberdade de expressão é a liberdade fundamental, é a primeira das liberdades, né? Isso aí é cantado em prosa e verso desde o começo dos tempos, né? Lembrar, por exemplo, uma passagem do Rei Lear, do Shakespeare, que o personagem Edgar, que é filho do Conde de Gloucester, ele diz assim, "The worst is not so long as we can say this is the worst." Ou seja, nós ainda não chegamos no pior, enquanto pelo menos nós podemos dizer isto é o pior, né? Então a gente vê como avançou esse grau de censura e de totalitarismo no Brasil de hoje, porque a gente não está nem podendo dizer as coisas, né? Porque a linguagem para o ser humano não é uma coisa extrínseca, não é um acessório, ela é constitutiva, né? A habilidade de falar, de dialogar, ela faz parte da essência do ser humano, né? Tem aquele filósofo também alemão, Eugen Rosenstock-Huessy, que tem um livro sobre a origem da linguagem, que ele explica muito bem esse processo, né? Ele fala uma frase interessante, ele fala que a origem da linguagem humana é, ao mesmo tempo, a linguagem da origem humana, ou seja, esses processos caminham juntos, né? A linguagem é totalmente constitutiva, inseparável, né? E quando você tira a capacidade do ser humano de dialogar, de debater ali, ao longo da história, sempre isso foi feito, a política foi feita assim, né? Na Ágora grega, nas praças romanas. Isso aí, quando você tira essa capacidade, você está, na verdade, tirando um elemento fundamental da humanidade. Então, você está desumanizando aquela pessoa que está censurada, né? Eu também estou censurado agora no momento no Twitter, por ordem do Poder Judiciário no Brasil, ou seja, uma censura, assim como do Fernando e da Paula, uma censura vinda do Estado mesmo. E a gente sabe o quanto quanto isso prejudica a nossa capacidade de refletir, de interferir no debate público. E o que a gente tem visto no Brasil, além de ser uma censura, digamos, autoritária clássica, essa censura do que as pessoas, digamos, dizem em público, a gente entrou num terreno que é uma censura de tipo totalitária, né? A gente esse ano teve o caso escandaloso daqueles empresários que foram censurados, foram perseguidos politicamente por conversas privadas em grupos de WhatsApp, né? Ou seja, a gente está num estado realmente policialesco, que as pessoas estão sendo vigiadas naquilo que elas falam, naquilo que elas pensam. E essa censura de tipo totalitária, ela pretende influenciar diretamente na maneira como as pessoas pensam, não apenas expressam, mas na maneira como elas se refletem e percebem a realidade, né? Então a gente está num estado muito avançado e, curiosamente, até alguns jornalistas que são de esquerda, de grandes emissoras, eu me lembro, por exemplo, nesse ano, quando se ventilou a hipótese de censura, de banir o Telegram do Brasil, né? Até o jornalista da Globo, o Jorge Pontual, falou, eu me surpreendo com jornalistas aplaudindo a censura. E, no entanto, é o que está acontecendo o tempo todo, né? A coisa mais escandalosa, que é o jornalista que trabalha com a liberdade de expressão, que depende da liberdade de expressão, defendendo a censura de colegas ou de pessoas não politicamente alinhadas, tanto por uma questão de ideologia, de política, também por uma questão de interesses, né? De ocupação, digamos, hegemônica do mercado de opinião pública, assim, do mercado de ideias, né? Então a gente tem visto esse avanço e cada vez mais nós temos menos perspectiva de que isso vai ser freado de alguma maneira, porque as instituições, a gente está vendo que não dão conta dessa pulsão censora, dessa pulsão totalitária. Os censores, os que têm uma longa tradição em censura, em perseguição
a oponentes estão cada vez mais ocupando as posições, ocupando as instituições não só do Estado como da sociedade civil, e a gente realmente fica numa situação assim, a gente não sabe até onde isso vai e o quanto essa censura vai avançar ainda mais sobre cidadãos comuns, sobre inclusive parlamentares, que tem, além do direito básico comum a todos os cidadãos, ainda tem a coisa que é a prerrogativa do parlamento, a imunidade, que deveria ser garantida para eles poderem falar, porque afinal eles representam o eleitorado ali. Então a gente está vendo isso avançando e a gente não sabe até que ponto isso vai e como é que isso poderá ser revertido em algum momento, né? Daí a importância da gente ocupar os espaços que ainda tem e continuar defendendo e estimulando que a nossa audiência, o nosso público defenda. Eu sei que o pessoal no chat vai conversando e também trazendo opiniões. É importante a gente se manifestar para que não avancem ainda mais, porque já foram longe demais, e o pior é esse estímulo ao patrulhamento, né? A colocar um contra o outro e denunciar um ou outro, e é a esquerda que faz isso contra a direita, mas já vai provar do próprio veneno se continuar avançando nesse nível. Dava tema para o programa inteiro, tanto que a gente fez vários programas sobre o tema liberdade de expressão. Quem quiser saber mais pode procurar aí nas páginas da Gazeta do Povo ou na playlist do YouTube da Gazeta. Tem bastante programa sobre isso e é sempre uma aula ouvir vocês. Eu gosto muito porque a gente vai sempre aprendendo mais. Mas vamos tocar adiante aqui, que eu escolhi mais 2 temas aqui que eu acho que são simbólicos para o ano de 2022. Um deles eu coloquei como renascimento do patriotismo, mas não é renascimento, talvez redescoberta, já vinha, e isso veio muito, a gente tem que atrelar o governo Bolsonaro, por ele também ser muito patriota, defender demais nossa bandeira, nosso hino, nossas cores, mas no ano de 2022, muito também por conta do bicentenário da independência, a gente viu isso aflorar. E por conta de todas essas perseguições, claro, toda vez que havia uma repressão de algum lado, seja por essas milícias digitais, vamos usar os termos deles, né? As milícias digitais esquerdistas, quando havia um ataque aos conservadores, o pessoal vinha e o patriotismo aflorava de novo, mas muito pelas manifestações de rua, né, Fernando? Vou começar de novo por você, essa da rodada do patriotismo, e aí aquilo culminou no 7 de setembro, que foi uma coisa impressionante. Veja, os temas que o pessoal levou para a rua, além do patriotismo, do amor à pátria, do nosso bicentenário e tudo mais, mas foram a defesa da liberdade, da Constituição, o repúdio à tirania da toga, aos ministros do STF que extrapolam suas funções, sempre permeado pelo patriotismo. A ideia de acabar com os Estados Nacionais é a principal bandeira do comunismo, né? Desde o Karl Marx, lá, trabalhadores do mundo, univos, que nós quebremos todas as fronteiras e as barreiras, que é aquela musiquinha do John Lennon lá, né? Imagine um mundo sem fronteiras, né? Sem religião, sem nada disso. Eles estão tentando trazer o homem a não enxergar mais de onde ele saiu, a não ter mais pertencimento, não ter mais o sentido de comunidade. Então, eu sou aqui do Sul, sou de Porto Alegre, o gaúcho tem dentro de si sempre essa ligação com a sua terra, com seus mores, com a moral, né, com seus costumes, com seus hinos, com seus símbolos, sejam musicais ou não, mas isso tudo estourou no mundo quando a gente começa a ter o advento das redes sociais. As redes sociais, quando os seres humanos começam a se comunicar novamente, a gente sai desse efeito manada, né? Desse efeito de conformidade social, e a gente vê que nós temos valores em comum mais uma vez. Hoje eu tenho uma bandeira na minha janela de vidro, uma outra aqui embaixo, uma outra na sala, uma outra no quarto, na minha outra casa eu tenho mais 2 bandeiras na rua, na praia eu tenho mais uma, sempre para trazer essa ideia de nação de onde a gente nasce, né? Da pátria, o poder paterno, patrium, né? Do crescimento, e as pessoas começaram a ver que nós temos os mesmos valores, que nós gostamos das mesmas coisas, e isso nos uniu. A gente sabe que nós temos os mesmos valores, mesmo senso de pertencimento, enxergarmos como encontrar sentido na vida através do servir, através do próprio sofrimento, através dos nossos hábitos. Isso acabou conectando as pessoas. E aí, quando a gente tem essa subida novamente da bandeira do Brasil, porque
A gente vê as discussões da esquerda e direita, estão utilizando a bandeira do Brasil para fins políticos, para fins de propaganda. A gente viu também essas juízas aqui do Sul, uma vergonha, né, dizendo que não pode usar a bandeira do Brasil, porque a bandeira do Brasil tem um cunho político e a gente tem que deixar ela de fora. Meus amigos, é isso exatamente que fez com que a gente ficasse atrelado, é isso exatamente que fez com que a gente encontrasse essa égide de valores a serem defendidos. E é nesse momento que a gente pode trazer aqui também a própria figura do presidente Jair Bolsonaro, que trouxe isso para a gente, falando de valores que são comuns, que são caros a todos nós, que é a vida, a liberdade, Deus, nossa terra, que são os mesmos valores lá do liberalismo clássico. Quais são os valores do liberalismo clássico? A vida, a liberdade e a propriedade privada. A gente pode juntar depois aqui o livre mercado, o Estado de Direito, e esses são os valores que os conservadores defendem na sua essência. E a gente começou a ver que a gente não estava sozinho, que a gente estava cada vez mais abraçado, cada vez mais coerente, discutindo antigamente como é que funcionava o mundo. A gente via, nós fazíamos um churrasco lá entre amigos, né? Discutíamos política, depois íamos rapidinho para casa assistir a TV Globo para ver se o que a gente ia falar era certo ou errado. Hoje mudou. A gente começou a ver os jornais e sair de lá e ir para as redes sociais para saber se aquilo que estava no jornal estava certo ou não. E as pessoas começaram a ver, eu não concordo, não é por aí. E essa conexão começou a existir novamente. E aí nós nos tornamos mais fortes. Vimos que não estávamos sozinhos. Porque dentro dessa perspectiva gramsciana, né, do establishment, que é o dividir para governar, isso aí vem desde o Império Romano. E agora a gente viu que nós temos vínculos em comum, símbolos em comum, e o maior deles, a bandeira do Brasil. E aí o povo foi às ruas, vai com dignidade, com a sua família, que é um grande símbolo, né, com seus amores, suas pessoas queridas ao lado, cantando os hinos, que é aquilo que nos une, que traz esses grandes pensamentos e grandes sentimentos, e aquilo que nós devemos verdadeiramente defender. Quer ver um exemplo? Até nós estamos aqui falando de patriotismo, mas olha o exemplo que a gente viu nessa final de Copa do Mundo, o tanto de brasileiros que estavam torcendo para a Argentina. Mas se vocês forem pensar bem, as pessoas não estavam torcendo para a Argentina, estavam torcendo mais por causa do Messi, porque é um homem trabalhador, um homem que faz o melhor no que ele pode fazer, um homem que defende a sua família, um homem que defende os valores, né? Não fica nessa disposição. Então isso, a gente enxergou nessa possibilidade, ao menos ao meu ver, né? A valorização disso tudo, como a gente quer que alguém que tem o caminho certo, o Joãozinho do passo certo, que ele seja premiado no final. Isso fez até um absurdo de brasileiros acabando torcendo para um argentino numa final de Copa do Mundo. Então todos esses valores acabam nascendo no mundo como um todo, Cris. Não é só no Brasil, ele está se espalhando cada vez mais. E o brasileiro está fazendo agora, encerrando seu complexo de vira-lata. Vendo como a gente tem heróis, vendo que a gente deve perseguir, lutar pelos heróis da nossa independência. Olha só, quem foi, meus amigos, quem faz todo o nosso processo de independência, né? A nossa Imperatriz Leopoldina, que faz as cartas todas. Olha só quem foi que assinou nossa Lei Áurea, Princesa Isabel. Olha o simbolismo da mulher, essas heroínas que nós temos na nossa história. Hoje está tão em moda defender essas bandeiras progressistas do feminismo. Olha como a gente já tem heroínas dentro de nós mesmos. E eu até acredito que o bicentenário da independência poderia ser até melhor trabalhado para trazer todos esses pontos específicos, nossos heróis, nossas histórias, que isso tudo fosse revigorado de maneira mais pujante com o nosso povo, e talvez até mesmo por decisões judiciais, né, por estarmos no ano eleitoral, nós tivemos que debrear dessas ideias. Portanto, quando tu me pergunta de onde é que vem esse nascimento, de onde é que caminha, para mim é isso, a gente começou a quebrar a conformidade social a partir das redes sociais e cada vez mais está configurado o nosso dever, enquanto cidadão, de lutar pela nossa mãe, né, nossa terra-mãe, nossa pátria, o nosso pai, e o nosso nascedouro, a nossa nação. É essa a minha visão muito, muito clara aí de como a gente está nessa transformação, e eu acredito que isso vai perdurar ainda mais diante dos reveses que virão aí, talvez, no novo governo do PT que se apresenta. As pessoas vão tomar cada vez mais para si a responsabilidade de lutar pelos maiores valores que nós temos enquanto nação, e é isso que as pessoas estão aí
passaram todo esse novembro, já essa entrada de dezembro até agora, nas ruas, né, cobrando posições aí de todos para defender os valores que nós queremos que sejam protegidos para o decorrer das próximas gerações. Exatamente, Paulo, eu acho, o Fernando trouxe a questão eleitoral aí, até citou o caso da juíza que proibiu o uso da bandeira, depois morreu essa história, né? Mas dizendo que era caracterização de campanha, e aí a população mesmo se rebelou, disse, como assim? A bandeira é a bandeira. Mas eu acho que já tem um grande ganho daí, e é do conservador que resgatou esse patriotismo para cima do suposto progressista, né? Muito entre aspas, não gosto desses termos, porque o próprio presidente Lula, a própria esquerda, os outros partidos que apoiaram a campanha de Lula tiveram que ir atrás, correr atrás do prejuízo. Eles que só seguiam o vermelho, que só divulgavam o vermelho, não, vamos usar o verde e amarelo. Né, o presidente Lula, que era aquela coisa agressiva do vermelho, de repente estava sempre de branco, com verde e amarelo no fundo, tentando, né? E vieram com aquela historinha de que esse pessoal da direita sequestrou a bandeira. Não, eles viram que realmente a gente precisa né, tomar posse das nossas cores, da nossa bandeira, do nosso hino, que azar deles se deixaram para trás, agora correndo atrás do prejuízo. Então, de alguma forma, há ganhos de todos os lados aí, a pátria sai ganhando, né? E eu me lembro, quando eu era menor, assim, se comentava muito que o brasileiro tinha essa síndrome de vira-lata, porque lá nos Estados Unidos, todas as casas tinham uma bandeira dos Estados Unidos na frente, aqui a gente tinha vergonha da nossa bandeira, e esse ano eu presenciei muitos carros com bandeira nas casas, aqui na frente da minha casa também coloquei uma bandeira, então virou uma febre, mas esse movimento começou lá em 2013, naquelas manifestações ali de 2013, quando os Black Blocs saíram para a rua para reivindicar, entre milhares de aspas, os 20 centavos da passagem, só que a manifestação saiu do controle da esquerda porque o povo começou a ir para a rua mostrando a sua insatisfação com relação à classe política. E para se diferenciar desses arruaceiros e verdadeiramente antidemocráticos, porque eles quebram vitrines, queimam pneus, então para se diferenciar dessas pessoas, os conservadores ou a direita, né, embora nem todos ali se denominassem direita, eles nem sabiam muito bem, só estavam revoltados com tudo que acontecia no país, começamos, me incluo nessa, começamos a sair com as cores da bandeira do Brasil, justamente para nos diferenciarmos. E aí começou um debate maravilhoso, e aqui eu tenho que também lembrar a figura do nosso saudoso querido mestre Olavo de Carvalho. Começou-se esse debate e começou a surgir uma direita, um conservadorismo que não existia assim tão presente, era uma vergonha a pessoa dizer que ela era de direita, seria execrada na hora, né? Então foi aberto esse debate e as pessoas começaram aí a utilizar a bandeira do Brasil para mostrar que elas queriam a pátria de novo, né? Não queriam o Brasil na mão dos socialistas, comunistas, que são a galera de vermelho. E aí, durante esse ano que teve eleição em especial, a gente viu esses absurdos de ordens judiciais pedindo para tirar a bandeira. Durante a pandemia, também teve policiais querendo que se tirasse a bandeira do carro. Coisas realmente absurdas, que de tão absurdas não foram adiante, mas assim, esses valores que a gente defende em oposição ao socialismo, eles mesmos é que empurraram, eles nunca valorizaram a bandeira nacional. O movimento socialista, ele é um movimento que ele quer acabar com os estados-nação, né? Então, a gente também já viu várias vezes, e também não é de hoje, nas manifestações da esquerda, eles queimando a bandeira nacional. Então, aí eles acusam a direita de sequestrar um símbolo que eles tinham colocado na lata do lixo. A gente foi lá, buscou, limpou e usou como nossa bandeira. Não é que a gente sequestrou, eles é que jogaram no lixo. Porque para um socialista, né, aí eu vou
vou aprofundar um pouquinho. Para o socialista, é preciso haver essa cisão na sociedade. Então, a gente não pode ter esse espírito patriotas aqui, meus vizinhos, a gente se dá bem, a gente conversa, a gente troca ideias. Eles precisam dessa desconfiança entre as pessoas, de preferência até entre a família, por isso que eles querem tanto acabar com a família, porque essas pessoas viram átomos soltos na sociedade, elas acabam depositando a esperança e a confiança que elas deveriam ter nos seus compatriotas num Estado. E isso é o clima perfeito para se instalar uma ditadura. E aí a gente vai de novo, que eu gosto de falar isso para o pessoal da esquerda, vocês precisam estudar história, vocês precisam estudar história. É o movimento socialista comunista que vocês defendem que jogou a bandeira no lixo, não foi a direita que sequestrou. E esse debate veio muito, né? E eu fico muito, muito feliz mesmo, em primeiro lugar porque eu acho a nossa bandeira linda, maravilhosa, eu só acho mais bonita ainda a bandeira do Brasil Império, né? Eu fico ali dividida. Mas eu acho muito bonita se a gente for olhar as outras bandeiras Fernando nacionais. balança a cabeça. O Fernando não, mas eu acho. E tá mudo, Fernando. Tá sem som, Doutora Vera, tá no Não, mas não é nada grave. Não, eu acho coisa mais linda as nossas cores, símbolos todos. Mas passou, né? O Brasil Império ficou lá atrás. Só para lembrar, as cores da nossa bandeira têm a ver com os brasões das famílias imperiais. Exatamente, porque na os ramos de café ainda, né? Porque a gente aprende na escola uma história, café e uma fumo, fake né? news. A Isso, gente né? aprende na escola uma fake news, que o verde é da mata, que o amarelo é do ouro, e aí apaga toda essa tradição que o Conrado trouxe também, de, por exemplo, o amarelo da bandeira ser da família Habsburgo, que é da princesa Isabel, que era uma mulher que fazia... tinha influência política, que assinou, né? Então, pô, e esses valores que a gente aprendeu, essa fake news que a gente aprendeu na escola é que deveria ser proibida aí. A gente tinha que aprender essa história real e resgatar esses valores, mas obviamente isso não interessa para os socialistas, trabalhistas, petistas e comunistas. E eu não gosto do progressistas também, Cris, é isso. Até porque quem fala que é progressista, às vezes dá uma bola fora e diz que na nossa bandeira está escrito independência ou morte, e não ordem e progresso. Teve até isso. O Flávio, a Paula falou com muita propriedade, foi um raciocínio bem bacana que ela fez aqui de falar, não fomos nós que sequestramos a bandeira, foram vocês que jogaram no lixo. Me veio na lembrança, entre tantos fatos deploráveis, aquela cantora que foi para os Estados Unidos e sambou em cima da nossa bandeira, né? Então, realmente, cada episódio desses, para o lado de cá, foi trazendo mais vontade ainda de resgatar com força o patriotismo, mostrar o que nós temos de bonito, o que nos une, até para tentar desfazer um pouco o que eles chamam de polarização, mas é essa campanha de ódio mesmo que fica contra quem está do lado de cá. Eles acham que tem que calar, que tem que chamar de retrógrado, e que tem que, enfim, eles não sequestrou a bandeira, eles não percebem que somos todos parte do mesmo povo, estamos sob a mesma pátria, né? Cris, eu acho muito interessante o despertar do patriotismo recente do movimento conservador brasileiro, porque ao longo da história do século XX, o nacionalismo, a ideia de pátria nacionalismo, ficou muito manchado negativamente, claro, por conta do nazismo, por conta de todos os movimentos, digamos, das religiões nacionalistas, religiões políticas nacionalistas do século XX, que passaram a ser associadas à xenofobia e coisas assim. E, no entanto, a gente está num momento de retomada do patriotismo que é num contexto totalmente diferente e é claramente parte da percepção, da tomada de consciência de boa parte da população, não só no Brasil, como esse movimento tem acontecido em outros lugares, que é preciso, digamos, adotar uma agenda, uma pauta soberanista contra esses projetos globalistas, internacionalistas, que, como o Conrado e a Paula bem lembraram, eles vêm desde muito tempo e eles se fundem com o movimento comunista internacional desde o começo. Então, isso eu tenho escrito bastante sobre isso, tem até um e-book meu pela Gazeta sobre comunismo e globalismo, que eu mostro como essas bandeiras convergiram não apenas a partir do final nominal do comunismo, ali do final dos anos 80, mas desde o começo, né? A gente tem, por exemplo, o Partido Comunista Americano foi muito atuante na criação da ONU, na fundação da Carta da ONU. A gente teve, por exemplo, o presidente da primeira Conferência das Nações Unidas
sobre a organização internacional, que acabou resultando na redação da Carta da ONU, né, em 1945, foi um sujeito chamado, ninguém menos que Alger Hiss, né, que é um sujeito que mais tarde descobriu-se, ele trabalhava ali na administração Roosevelt, tal, um alto quadro ali, descobriu-se que mais tarde era um espião soviético, né? Isso aí, essa relação, e muitos caras ligados à União Soviética estiveram dentro da formação ali dessas organizações internacionais desde o princípio. Isso foi sempre... O Stalin, quando surgiu a ONU, ele fazia os maiores elogios, que era a necessidade de você romper as fronteiras, defender a paz. O Stalin, num artigo no Pravda, em 1946, ele falava, ressaltando a recém-criada ONU, né? E teve a participação desses comunistas desde o começo. Se você pensar em todos os secretários gerais da ONU, inclusive no atual, todos eles foram membros de partidos socialistas comunistas, desde o primeiro, que era um norueguês, que agora me foge o nome, que era um socialista, até o atual, que é o Guterres, que era do Partido Trabalhista Português, né? Isso aí é muito interessante, porque você vê que essas coisas convergem, e por que a importância do Bolsonaro, de figuras políticas como Bolsonaro e Trump, causaram um abalo e um incômodo tão grande, digamos, nessa ordem mundial estabelecida, porque eram justamente figuras políticas que encarnam esse desejo por soberania nacional, né? Pela valorização das culturas, disso que o Conrado falou, das identidades nacionais, culturais e regionais, né? E tem um livro muito, muito interessante que eu queria recomendar aqui para a nossa audiência entender a relação do globalismo com o comunismo, que é um livro de um escritor chamado Vladimir Bukovsky, que é um dos mais famosos dissidentes soviéticos, criou um movimento importante de dissidentes. É um cara muito, muito interessante, escreveu vários livros sobre, por exemplo, os julgamentos de Moscou, de Stalin e tal. É um autor muito importante. E ele escreveu um livrinho assim que acho que pouca gente conhece, acho que não tem nem tradução, que ele faz um trocadilho entre União Europeia e União Soviética, chama-se USSR, né? O subtítulo é As Raízes Soviéticas da Integração Europeia, né? E ele mostra ali, com base tudo em arquivos de Moscou, arquivos da Organização Gorbachev, então então tem diários, tem minutas de reuniões, tudo com fontes primárias, assim. Ele mostra como a União Soviética foi, digamos, foi fundamental, a influência fortíssima na União Europeia. E para a nossa audiência ter ideia, quando a gente fala em União Europeia, a gente está falando naquilo que o francês Pascal Lamy, que foi presidente da Organização Mundial do Comércio, foi também presidente da Comissão Europeia, ele chamava a União Europeia como um laboratório da governança global, né? Ele achava que ali que as fronteiras do novo globalismo, do internacionalismo, seriam testadas, né? E a gente vê hoje como o Bolsonaro é a antítese, por exemplo, do recém-eleito presidente Lula o Lula do petismo, né? Que recentemente o Lula deu uma entrevista no canal do YouTube, eu acho que vale a pena até citar, que ele fala claramente que ele vai entregar a soberania brasileira às organizações internacionais, né? Então ele diz assim, numa crise como esta, ele está falando da pandemia, etc., precisava ter uma governança global que seria possível através de um Conselho de Segurança da ONU mais forte. Ele fala assim, eu participei da criação do G20, eu participei de muitas reuniões do G20, não adianta nada você tomar uma decisão coletiva com 20 presidentes se a decisão de execução é do Estado Nacional e depende do Congresso de cada país. Aí as coisas não são decididas como o mundo espera. Então nós precisamos pensar no novo modelo de governança global para que determinadas decisões sejam coletivas e implantadas por todos os países. Ou seja, ele está falando claramente que os congressos nacionais, os congressos dos países são os obstáculos a essas decisões que devem ser tomadas por todos. Ou seja, o que a gente pode ter a partir do ano que vem é um fantoche do globalismo na presidência do país. Então, por isso que as cores nacionais não interessam para essa gente, porque eles não servem ao Brasil. Eles estão ali com o interesse dos outros. Eles vão se utilizar dos recursos brasileiros para outras agendas internacionais, internacionalistas e regionalistas também, ligadas no caso aqui do brasileiro, ao movimento socialista do Fórum de São Paulo, né? Então, por isso a importância desse movimento patriótico brasileiro, porque eu acho que tem muito dessa consciência, né, de que eles estão lutando contra as forças que querem realmente acabar com a nossa soberania e com o nosso poder de decisão, que no fundo é a coisa elementar da representatividade política, né, que está lá desde a Revolução Americana
que é a ideia de no taxation without representation, né? A ideia de que um poder tem que ser possível de fiscalização pelo seu povo. E quanto mais próximo esse poder está do povo, mais democrático e mais, digamos, mais republicano a gente tem esse poder. O Fernando já está se movimentando ali, procurando o livro na prateleira. Vou deixar você falar, mas já jogando o próximo tema, porque ele tem a ver com esse, que é o tema da politização do brasileiro e das manifestações de rua. É um tema meio interligado com tudo que a gente falou, com defesa de liberdade de expressão, com o ressurgimento forte do patriotismo, mas a politização do brasileiro e as manifestações de rua esse ano de 2022 realmente foram muito intensas, né, Fernando? Diga lá. Vou só trazer aqui, ó, esse aqui eu comecei a fazer a faculdade de Direito, a faculdade de Ciências Sociais, Sociologia, Política e Antropologia, em 1997. Esse aqui é o meu trabalho de conclusão, que eu guardo aqui com muito carinho, cujo título é Soberania e Supranacionalidade. Até que ponto o país é soberano no momento que ele se submete a uma ordem internacional. Eu estudava isso aqui em 1997, cara. É uma área que eu gosto muito. Depois, hoje, ganhou o apelido de globalismo, tudo isso, né? Mas naquela época era incipiente. Aqui na Faculdade de Ciências Políticas da URGS, as grandes discussões eram do orçamento participativo. Como é que é? Todo mundo tinha que participar. E agora o Lula, inclusive, está querendo levar isso aí para nível nacional. Quando tu falas também de manifestações do povo nas ruas, eu me lembro, eu tenho diversas vidas dentro da mesma vida, né? Uma delas foi de fotógrafo. E fotógrafo de fotojornalista. E aí eu, inclusive, tenho um livro premiado, foi o primeiro livro premiado da Associação Rio Grandense de Imprensa, um livro independente. E uma das primeiras manifestações, fotografando o quê? As manifestações lá de maio e junho de 2013. Eu tenho guardado até hoje uma bomba de gás lacrimogênio que eu tomei no peito naquela noite. Lá eu guardo aqui, ó, como um apetrecho de guerra, né? Conveniente. Pô, essa é grande coisa. Vocês se lembram quando o povo começou a ir nas ruas lá em 2013, em maio, final de maio, início de junho? O povo ia para as ruas com os cartazes que eles nem sabiam que tinham o que eles queriam. Né? A gente tinha o povo indo para as ruas se manifestando por aquilo que Nietzsche chamaria de via negativa. Eles estavam dizendo que não queriam. Olha só, nós não queremos, não vai ter Copa, não é pelos 20 centavos, eu não sei por que é, mas não é pelos 20 centavos. Então o povo começou a cada um levar o seu cartaz para a rua. E aí, a partir disso, a gente viu também como o Brasil se transformou. Naquela época eles diziam que, né, Lava Jato, você nunca vai botar ninguém na cadeia, vocês estão loucos. O povo foi às ruas e a Lava Jato acabou colocando grandes empresários, mega empresários, né, empreiteiros, uma presidente da República impeachmentada, botou Lula na cadeia, botou Michel Temer... Gerou a lei de delação premiada, foi por causa das manifestações de 2013. Tudo que nos trouxe uma grande motivação. Depois a gente teve um outro ponto do povo nas ruas. Dilma, fora Dilma, não, isso não vai dar em nada. Nunca vão tirar uma presidente do impeachment do PT assim. O povo foi às ruas e a Dilma caiu. Né? Um outro ponto que a gente teve depois, qual foi? Não, o PT vai sair do poder, não queremos o PT. Não, o PT, depois do que roubaram, nunca vão sair do poder, vão ficar gerações, que nem dizia o Gilmar Mendes, vocês se lembram? Vocês vão ficar anos, 30 e poucos anos no poder aí. E aí aconteceu o quê? Vitória de Jair Bolsonaro. Né? Agora, né, depois das eleições, a gente viu o povo nas ruas aí clamando por transformações também. Então, eu acredito que a gente possa ter alguma coisa acontecendo no Brasil. Isso foi muito importante durante todos esses momentos, nesses últimos 4 anos, principalmente agora no 2022. Olha quantas vezes a população tomou as ruas. Eu tive a possibilidade de participar desses eventos, por exemplo, 7 de setembro, eu estava na Avenida Paulista, tomado de gente, tomado dessa vontade de transformar o Brasil. Era cada cidadão se sentindo responsável por essa transformação. E isso é a maior verdade. Os governos só têm medo do povo. Não é à toa que eles lutam pelo desarmamento. Para tirar as forças do povo, né? Para tirar alguma forma de se rebelar, de tentar mudar. E quando eu falo se rebelar aqui, naqueles mesmos moldes, não só, né, nos moldes do Turreau, que dizia da desobediência civil, mas naqueles mesmos lá do Locke, que diz, olha só, quando o governo não trabalha bem, não é justo, quando o governo ataca a minha liberdade, eu tenho meu direito de querer destituir esse governo. E quando a gente fala governo hoje em dia, a gente tem que lembrar nosso artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição, que todo poder emana do povo.
né? A gente tem que lembrar o nosso parágrafo 2º, que a gente tem todas essas divisões de poder legislativo, representantes do povo, poder executivo, representantes do povo, e poder judiciário, que são escolhidos pelo poder legislativo, escolhido pelo poder executivo, sabatinado pelo legislativo, e toda essa divisão se dá no primeiro inciso do parágrafo do artigo 3º, que diz quais são os objetivos do Estado. E a gente tem um Estado livre, liberdade em primeiro lugar, e a gente tem um Estado justo, justiça em segundo lugar, e aqui a gente tem um Estado solidário, que nós tenhamos essa relação de irmandade e de comunidade. Portanto, ao meu ver aqui, se a gente fosse fazer um balanço de como se estruturaram esse desenvolvimento da vinda da população tomando as ruas novamente, a gente pode dar um início a isso, e aí eu trago essa perspectiva para que a gente continue discutindo. O início disso se dá lá em 2013, com a Operação Lava Jato, né? E chega hoje nesse ápice que a gente tem de discussões, talvez mais por polaridades mesmo, talvez seja um outro ponto para a gente discutir no futuro, mas o povo nas ruas lutando por aquilo que realmente deseja. Muitas vezes, talvez, falta até mesmo uma liderança para dizer, a gente sabe o que a gente não quer, mas o que a gente quer? Que resposta a gente tem que dar? O que nós devemos ter escrito dos nossos cartazes? Fica aí uma sugestão de discussão de pauta, talvez para o decorrer da nossa conversa aqui, dona Cristina. Então, eu acho que essa pode vir a ser a evolução das manifestações mesmo, mas fato é que a politização e as manifestações são marca muito registrada esse ano. Paula, eu lembro de 3 datas em específico, mas houve mais, e houve essas 3 datas, uma mobilização nacional, que foram 1º de maio, 1º de agosto, aquela grande manifestação para apoiar a PEC do voto impresso, ainda estava em discussão, sem interferência do judiciário até então, né? E o 7 de setembro. E depois a gente teve, claro, após eleições, todas essas manifestações aí prolongadas na rua. Mas dá para dizer mesmo que 2022 foi o ano da politização muito aflorada, e não tem a ver só com o ano eleitoral, tanto que essas datas anteriores estavam relacionadas a outros temas. 1º de maio, por exemplo, ainda tinha muito a ver com respeito à Constituição, respeito às liberdades. Pois é, e interessante essa data do 1º de maio, porque sempre foi a festa da CUT, né? Sempre foi uma festa vermelha, sempre foi uma festa da CUT. E aí, de novo, a gente... o 1º de maio a gente sequestrou, tá? A bandeira do Brasil, não. Foi a esquerda que jogou no lixo. Mas o 1º de maio, a direita sequestrou. Fiquei orgulhosa, apesar de todo o histórico dessa data, ela ser ligada mesmo ao socialismo. Mas teve uma manifestação gigantesca e, assim, a dor ensina a gemer. Na iminência de o país tomar um rumo vermelho e socialista e comunista aí da pátria grande, da América, né, toda unida e tal, sem fronteiras, o brasileiro viu o que estava se avizinhando, a tormenta que se avizinhava, e resolveu fazer alguma coisa. E é engraçado porque o brasileiro, ele é um povo pacífico, e a gente olha manifestações, eu vejo as imagens assim na internet de manifestações em Paris, na Holanda, e elas têm um tom mais sisudo, assim, mais sério, né? E a manifestação do brasileiro tem música, tem ali o discurso, e tem tambores, tem a banda louca, começa no metrô, todo mundo gritando, e deve ser estranho para o pessoal que está olhando de fora, porque deve parecer para eles uma festa, e os brasileiros, com essa festa, com essas manifestações pacíficas, conseguiu fazer tudo isso que o Conrado falou, né? Tirou a Dilma do poder, a gente conseguiu alguns avanços, agora infelizmente houve alguns retrocessos também, né? Algumas pessoas que estavam presas foram soltas, mas né, todas as pessoas, mas enfim, até eu não sei até quando que a gente vai poder comentar, porque daqui a pouco a gente vai ser acusado aí de difamação, né, essas nobres almas, mas enfim, se criou essa cultura do brasileiro de gostar de política e de acompanhar. Vamos ser chamados de cleptofóbicos. Isso fica um tema para 2023, 2024. Boa. Mas assim, o centro de poder no Brasil, ele era no Rio de Janeiro ali, né? E foi transferido para Brasília, justamente porque eles temem o povo.
Eles não querem que o povo fique fazendo manifestação ali perto do Congresso, esses atos antidemocráticos onde senhorinhas vão com bandeira do Brasil. Democrático é só quando tem a quebradeira, né? Tem quebradeira icônica, aquela cena da CNN, o pessoal todo de preto atrás, botando fogo, quebrando, e a Daniela Lima falando nos atos em defesa da democracia. Aquilo lá é icônico. Mas, enfim, esse centro de poder que foi deslocado lá para Brasília, propositadamente, toda a arquitetura de Brasília, ela é feita para que, assim, para parecer que tem bastante gente, tem que ter muita gente, porque são espaços amplos, né? Tudo foi pensado nos mínimos detalhes, pois não é que os conservadores conseguiram encher Brasília. E outra, graças à internet, que é uma coisa que não estava muito nos planos, a gente assiste a sessão, comenta em tempo real, faz recorte de parlamentar que está falando besteira e debocha na internet. A ridicularização, tanto que por isso que a Bárbara aí do Te Atualizei representa um risco tão grande, porque a ridicularização, ela é uma das regras que está lá no livro do Saul Alinsky, né? Ela é uma arma poderosíssima da política. Esse mesmo, é bom que a gente vai falando com o rádio, já vai mostrando os livros. Esse mesmo. Então, o brasileiro tomou gosto por política. Eu acho que a gente chegou num ponto de não retorno. Não tem mais como é que a esquerda vai fazer? Ela vai proibir as pessoas de acompanhar as sessões na Câmara? Vai proibir de comentar os trechos? Vai botar todos esses milhões de pessoas que foram à rua? Então, é um cenário complicado. Agora, a esquerda efetivamente tem uma oposição que não é uma oposição fake, tucana, né? Toda ali, Fabiana. Não, é uma oposição de verdade. A gente não quer nenhum tipo de socialismo, a gente quer a propriedade privada, a gente quer a Constituição, quer os nossos direitos garantidos, ali, as nossas liberdades, e essas manifestações e a politização do brasileiro, que é o que a gente está debatendo aqui, Cris, eu acredito que tenha vindo para ficar, e é um movimento que tende a aumentar cada vez mais. Eu vi amigas minhas que, assim, nunca se interessaram por política, odiavam o Bolsonaro, achavam o Lula lindo, né? Todas as pautas da esquerda, inconscientemente, elas defendiam. E nesse ano eu via elas me procurando para acompanhar, para tirar uma dúvida, saber se a notícia era falsa, se era verdadeira, com bandeira do Brasil e indo na manifestação. Pessoas que nunca se interessaram pelo assunto. Então eu acho que é um avanço da nossa sociedade e que veio para ficar. Não tem mais como voltar atrás agora e proibir os brasileiros de acompanharem o trabalho em Brasília e de irem para a rua se manifestar. Cris. Exatamente. E, Flávia, eu não queria terminar o programa, a gente já está nos 5 minutos finais aqui, mas sem mencionar um fato que marcou muito para os conservadores, e isso sim foi só para os conservadores, que foi defesa da vida em função daquela tragédia da menina que apareceu grávida há 11 anos em Santa Catarina, e depois deu muita reviravolta esse caso, namoravam o filho do padrasto que morava na mesma casa, que era uma outra criança de 13 anos, enfim, mas houve todo aquele movimento feminista, toda aquela polêmica em cima, enfim, a vida acabou perdendo, né? Infelizmente, os adeptos do assassinato de bebês no ventre das mães acharam que era um direito da mãe e tinha muitas outras questões ali, tanto que se abriu uma CPI para investigar esse caso na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que ainda está em andamento. Definitivamente isso marcou o ano de 2022 também, embora seja um tema muito triste, né? O que me chamou muita atenção nesse caso, eu lembro bem desse caso, Cris, foi o procedimento da imprensa, o linguajar usado da imprensa, um linguajar eufemístico para tentar despersonalizar, desumanizar o feto, né? Isso foi feito assim de maneira recorrente, e também os ataques à juíza, aquela juíza Joana Zimmer, né? Que ela tentou de alguma maneira convencer a família, convencer a menina a não fazer o aborto, né? Depois eventualmente dar para doação, porque já era um feto viável e aparentemente poderia não causar riscos à menina e tal. Mas esse uso do eufemismo para desumanizar é uma característica também de a gente ver em vários fenômenos históricos aberrantes e violentos ao longo da história, né? Eu lembro, por exemplo, do filólogo judeu chamado Viktor Klemperer, que ele tem um livro só sobre a linguagem do Terceiro Reich, né? A linguagem nazista. E ele falava como o uso dos eufemismos foi sendo progressivamente infiltrado na linguagem corrente da Alemanha,
justamente para despersonalizar e desumanizar os judeus, né? Então ele fala, por exemplo, de um termo que as pessoas usavam quando os carteiros iam levar cartas em judeus que tinham sido removidos para campos, etc. Às vezes o remetente recebia a carta de volta com o seguinte, sei lá, o morador, o recipiente da carta emigrou, partiu, né? Eles usavam uma expressão alemã lá, que era Adressat abwengartet, ou seja, o destinatário partiu. E o Victor Klemperer faz toda uma elucubração sobre esse negócio, era como se não tivesse acontecido nada ali, aquela pessoa, o destino todo daquela pessoa, o destino trágico daquela pessoa era abstraído por esse termozinho ali técnico, um procedimento burocrático, né? E o que me chamou muita atenção nessa época foi o uso da palavra procedimento por parte de vários jornais na época para caracterizar o aborto, né? O procedimento foi feito, o procedimento vai se realizar. Só que o que era o procedimento? Era você injetar uma série de drogas, primeiro para você deteriorar ali a parede do útero e a criança já ficava sem oxigênio, já morria por oxigênio, depois você induzia drogas que provocava parada cardíaca. Parece que no caso da menina foi necessário 2 injeções via útero da mãe, via barriga da mãe, para provocar essa parada cardíaca. Depois você fazia uma droga, um hormônio sintético ali para induzir o parto, ou seja, o parto de um bebê já morto, né? E eventualmente ter que despedaçar o bebê. Então todo esse processo, que é um processo horripilante, horrível, de assassinato de uma pessoa, né? Porque o que estava ali não é uma coisa que emigrou, que partiu, é uma pessoa humana, né? Então toda essa linguagem para desumanizar foi o que me chamou muita atenção no caso. E, por outro lado, o comportamento da juíza, que ela se recusou a, digamos, aquilo que a Ana Arendt chamava de banalização do mal, né? Ela recusou a tratar aquilo como uma coisa, reconhecendo o drama, o problema da menina, mas tentando alguma solução de compromisso ali que preservasse ambas as vidas, né? Enquanto a retórica abortista não estava nem preocupada com o fato de que havia uma pessoa ali dentro do útero que não poderia ser desumanizada de forma nenhuma, né? Embora o tema seja muito triste, eu fiz questão de trazer aqui, porque com certeza nós, conservadores, vamos precisar continuar muito defendendo a vida, já que a gente vê em países vizinhos aqui a vida ser cada vez mais desprezada, né? Teve o caso da Colômbia lá, que aprovou a interrupção da gestação até o 6º mês, realmente o bebê está todo formado, já com muita chance de vida fora do útero, não tem o menor cabimento. Mas eu quero encerrar o ano agradecendo a cada um de vocês pela companhia ao longo desse ano, adoro os nossos papos de segunda noite aqui, agradecendo a companhia de cada um que nos assistiu ao longo do ano ou nesse episódio agora, dizer que eu vou passar 2 semanas aí offline, em férias, mas vou ter a substituição aqui pelo Paulo Pozonoff, que é nosso comentarista, assume o comando do programa. Paula, Marisa e Flávio continuarão com vocês e a gente vai ter nosso time de comentaristas rotativo aqui participando também ao longo do mês de janeiro todo. Então, desejo a você, Paula, Flávio, Fernando, um ótimo 2023 aí, apesar de todos os percalços, seguiremos na luta, e a todos que nos assistem. Paula, tua despedida, muito obrigada pela companhia mais esse ano. Eu que agradeço, Cris, Flávio, Fernanda, nossa audiência. Eu fico muito feliz realmente com os nossos bate-papos aqui de segunda de noite. E já falei em várias oportunidades que o programa tinha que ter uma duração maior, porque às vezes a gente fica com vontade de falar mais. Eu fico muito feliz pela oportunidade que a Gazeta me deu esse ano. Agradeço demais. E em 2023 continuaremos aqui na nossa batalha. Ninguém solta a mão de ninguém, Cris. Isso mesmo. Fernando, uma alegria ter você conosco também. O Fernando entrou aqui para o time junto com o Flávio na 2ª temporada. Espero continuar com vocês em 2023. Sempre bem-vindo. Para mim, uma honra enorme estar aqui com vocês. Vou deixar de leitura aí para o pessoal que entrará em férias 2 livros. Um deles, Rules for Radicals, né? Que a própria Paula já falou conosco aqui, para que o pessoal mais cheio de energia, vamos dizer assim, e para o pessoal que não quer gastar tanta energia, como a luta não violenta funciona, do Gene Sharp. Então, estou aqui, 2 leituras para vocês vão entender como é que a esquerda vence esse eterno jogo contra nós, meus amigos. Flávio, boa noite, bom fim de ano, muito obrigada também por entrar para o time aqui do Segunda Opinião, uma alegria ter você conosco, quantas aulas, que a gente teve com o Flávio ao longo do semestre e da temporada, esperamos você em 2023.
Muito obrigado, Cris. Eu agradeço muito pelo convite que você me fez para entrar. É um prazer, sempre um privilégio todo dia estar aqui com vocês. Aprendo muito com vocês todos. E também a nossa audiência da Gazeta maravilhosa, sempre participativa. Quero desejar um feliz ano novo a todos e que ano que vem a gente continue aqui fazendo o nosso papel de resistência e de defesa dos valores da liberdade, dos nossos direitos fundamentais. E é isso. Bom ano novo a todos. Um prazer estar com vocês aqui sempre. Obrigada. E último recadinho para você que está conosco e não é assinante da Gazeta do Povo, clica no link da descrição do vídeo, uma promoção especial de fim de ano para você entrar para a nossa comunidade, começar o ano de 2023 muito bem informado. Esperamos vocês lá e bom fim de ano para todos. Tchau. Tchau.